Esperar o pessoal chegar aqui, né? Chegaram 2 aí, 3. Bom, vou continuando aí. Qualquer coisa, se possível, vocês criam aí um grupo da Hidráulica 2, para caso a gente tenha algum problema, possa ficar mais fácil de avisar os colegas, né? Bom, então vou continuando aqui. Qual o problema que vocês têm em região alta? Normalmente a gente vai ter pressões baixas nessas regiões altas. Vai ser pressão baixa, né? Porque ele está mais próximo do reservatório. Aqueles conceitos de hidráulica 1 para vocês, o que dá pressão, imagine que aqui é a lâmina d'água que tem no reservatório, né? Aqui é o meu reservatório, ele vem até aqui, vamos dizer, a lâmina d'água está aqui. Então, o que está dando pressão a um sistema que sai dele é essa lâmina d'água que está sobre esses pontos. Então, se eu tenho minha zona alta aqui, ó, essa lâmina d'água, a diferença desse ponto para esse ponto aqui é bem pequena. Então, a pressão aqui é mais baixa, porque o que está pressurizando o seu sistema é essa diferença daqui, né? Se eu estou aqui na zona baixa, essa coluna de água toda é o que está pressurizando o seu sistema. Então, a gente tem essa altura, vem daquele princípio lá fundamental da hidrostática, né? Peso específico vezes a altura do sistema. Nisso, vocês já percebem que a zona baixa você vai ter maiores pressões. E qual o problema de vocês terem maiores pressões? Você pode ter mais vazamentos, você pode ter materiais, precisa de materiais mais resistentes, consequentemente mais caros, né? Então, vocês podem propor algum tipo de estrutura para evitar que nessas zonas baixas você tenha pressão tão elevada. Então, você pode implantar uma válvula redutora de pressão no seu sistema para que você não tenha que gastar com a tubulação tão cara na parte baixa. Bom, depois cria um grupo aí, ó, tem um colega que botou o número, depois vocês criem aí esse grupo para facilitar a comunicação caso tenha algum problema. Aqui foi identificadas essas regiões, então região 1, região 2, região 3. E, no fim, ele identificou essas zonas, propôs válvula redutora de pressão para a zona baixa e para a zona alta ele propôs uma modificação na rede para, vamos dizer, né, pressurizar o sistema através da cota de um reservatório implantado em determinado ponto. Aí foi bem interessante esse trabalho porque ele propôs uma melhoria nas pressões do sistema com uma pequena alteração na rede. Ele fez uma ligação entre dois pontos da rede e, consequentemente, diminuiu provavelmente a perda de carga até aquele ponto mais deficitário e, assim, ele conseguiu elevar a pressão num ponto mais crítico. Então, foi uma sacada boa desse Hermes aí. Aqui outro exemplo que vocês têm, ó, eu não sei se vocês acompanham obras em casa, mas isso aqui é o banheiro. Eu aproveitei isso aqui, um apartamento que eu morava e teve que fazer uma reforma. Nisso, ali você tem na esquerda em cima o vaso sanitário. Então, aquela é a descida ali. Se vocês verem, aquele diâmetro normalmente que você tem do vaso sanitário é de 100 milímetros. Quando vocês estiverem dimensionando rede de esgoto, de rede de esgotamento sanitário, o diâmetro mínimo que vai ter é 100. Tem lugares que o diâmetro mínimo da rede de esgoto é 150, né? Justamente porque o diâmetro que você já tem saindo da sua casa aí é de 100 milímetros, entende? Esse de esgoto aí que é o do vaso sanitário, tipicamente é com 100 milímetros aí. Aqui vocês têm aquele ralo, aquela parte de baixo ali, ó. Você tem um ralo no banheiro. Então aquele ralo ali estava no banheiro, levava da pia até aquele ralo. Ele pegava a água do boxe também. Então ele pegava da pia, do boxe, e tinha uma máquina de lavar aí também que ele mandava tudo para esse sistema e causava até problema. Quando vocês pegarem instalações hidráulicas, sanitárias e prediais, vai ser muito importante, viu? Vocês pegarem instalações hidráulicas, sanitárias e prediais para verificar o diâmetro correto da tubulação, porque quando vocês vão implantando diversos tipos de equipamentos, às vezes pode causar alguns problemas nessas estruturas. Nesse caso, teve que desfazer tudo aqui, ó, por conta de um vazamento que estava tendo no apartamento da vizinha de baixo. Isso aqui eram os prédios e vale também para construção civil. Imagine que vocês têm lá prédios antigos que essa parte da tubulação
da hidráulico de esgoto da casa, ela era toda no próprio pavimento da pessoa, né? Então, ela fica no próprio pavimento aqui do usuário desse sistema. O que é que acontece? Se tem algum problema de infiltração, tem que quebrar tudo aqui, ó, para fazer substituições. Hoje em dia, o que é que se faz? A tubulação fica no andar de baixo, né? No andar inferior. Então, o andar inferior normalmente é um forro que coloca um forro lá de gesso, um forro de madeira, de algo nesse sentido. Nisso a manutenção fica muito mais fácil. Então, nunca me projete um sistema de um prédio desse jeito, que nem era antigamente aí. Da parte hidráulica ficar toda... Da parte hidráulica, vocês colocarem ela toda no mesmo pavimento aí do usuário. Porque se tiver qualquer problema hidráulico, isso aí vai ser um prejuízo enorme. Seja de tempo e de dinheiro também. É muito mais econômico quando essa tubulação ela está num apartamento inferior, né? Mas isso vocês vão ver em instalações hidráulicas sanitárias e prediais, provavelmente. Então é bem importante aí. Eu trouxe porque foi um serviço grande isso aí, demorou bastante tempo, né? Me incomodou um bocado esse problema aí que tinha. Aí é para vocês verem, ó, como é que fica. Então imagine que tem que tirar tudo isso. Vocês estão vendo aqui, né? Esse diâmetro maior, eu já falei para vocês, é o de esgoto. Então, por que é que vocês têm que ter o ralo sanfonado, né? Eu gosto de aproveitar isso aqui para explicar. Vocês não têm um banheiro da casa de vocês? O banheiro lá, vocês têm um vaso sanitário. E o vaso sanitário sempre está preenchido com a água, né? Aquela água é justamente ali, ele serve como um feixe hídrico. Ele impede que os gases retornem, né? Ele vai impedir que os gases que tem no esgoto ali da sua tubulação, ele retorne e cause aquele mau cheiro. Então, por que tem aquele feixe hídrico? Porque atrás daquele vaso sanitário, atrás daquela parte que tem água, tem um batentezinho com aquela mesma altura onde está a água, mais ou menos, né? Então, quando você dá a descarga, ele vem uma quantidade de água grande, passa por essa parte, dá a volta e sai como se fosse um vertedor e cai nessa tubulação maior aqui, ó. Então, quando ele preenche de água novamente, ele impede que os gases retornem com determinado cheiro. E se vocês verem ali, ó, aquele ralo do banheiro, ele também tem um feixe hídrico, vai ter uma determinada coluna de água ali, impedindo que os gases retornem por essa tubulação, né? E aqui, ó, ele entra depois lá, ele vai ter uma ligação depois dessa ligação do vaso sanitário. Tem lugar que ele já coloca separado, né? O de vaso sanitário, dessas de pia, de box, entre outras coisas, justamente para não ter essa comunicação. E quando vocês pegarem instalações hidráulicas sanitárias e prediais, vocês vão ver uma coluna que chama de ventilação, porque os gases, quando eles são formados pelo esgoto, eles tendem a subir, né? Então, tem prédios que ele vai ter essa coluna de ventilação justamente para fazer com que possíveis gases que tenham sido gerados nessa sua rede aqui, ele suba por essa coluna de ventilação e não venha causar odor no seu apartamento. Imagine que desagradável é você estar lá e ter um odor ruim porque o engenheiro projetou errado o sistema, né? Então, é bom, quando vocês pegarem instalações hidráulicas sanitárias e prediais, entenderem tudo. Isso aqui é coisa simples, né? Mas tem tudo uma finalidade aí e é bem bom saber o porquê de cada coisa. Então, depois vocês vão ver melhor esses aspectos aí em instalações. E aí, como tem o feixe hídrico, ele impede que esses gases retornem. Também ali no banheiro, né? Vai ter o feixe hídrico, impede que esse gás que tenha nessa tubulação que ele retorne e saia lá no ralo do banheiro. Então, se essa ligação está sendo feita nessa mesma tubulação que sai as fezes, é essencial você ter aquele feixe hídrico ali, naquele sistema. Senão, pode estar retornando algum cheiro, né? Bom, aqui é outra obra que teve, ó. Então, quando vocês começarem a construir prédios de vocês vão ter as colunas lá que desce esgoto, drenagem, que vai ter a de água também. Qualquer problema que tiver nesse sistema, se tiver mal feito ou for desses mais antigos, você tem que sair quebrando tudo e é todo um transtorno, né? Hoje em dia, os lugares que você desce as colunas, normalmente o cara coloca uma cobertura de gesso. Eu não sei se tem algum colega de vocês que trabalha mais com obra em prédio, né? Seria bom ele se prontificar aí, não sei se o Kurt trabalha. Deixa
eu ver. Quem foi o outro que disse que trabalhava um pouco mais com obra? José, eu não sei. Professor, geralmente o cara pega um shaftzinho aí, né, professor, com toda a tubulação, né? Sim, Mas os prédios mais antigos não são todos que tem. pois é, os antigos que são o grande problema, né? É o E, maior problema. e essa tubulação que vocês têm do lado normalmente é um forro de gesso, né? Isso, é um forrinho de gesso, chapa cimentícia. Muitas vezes também tem os shaft com alvenaria, mas aí eles são totalmente livres ali internamente, né? Então o É, cara tem acesso ali. pois é, porque imagine que você vai ter esse prédio por vários anos. Em algum momento, inevitavelmente, vai dar algum problema hidráulico. E Com quando der certeza. for difícil o acesso, aí complica tudo, porque imagine que isso desce para todos os outros prédios, né? Se o cara não resolver logo, é todo um transtorno que causa. Então, quanto mais simples vocês tornarem a manutenção desses locais aqui, fica melhor de você propor soluções quando esses eventos vierem a ocorrer. Então, Exatamente. prédios Imagina aí, passar um né? orçamento aí, professor. Como? Imagina passar um orçamento sem ter um shaft, vai ter que sair quebrando tudo, nem sabe o que tem que quebrar, né? Daqui a Pois pouco é. ali o cara ainda quebra uma tubulação de gás ainda de quebra. É bem nessa aí. São vários. Por isso que é bom ter os projetos, né? É outra coisa. Exatamente. Hoje em dia tá o BIM na moda. Quem puder, aprenda, viu? Porque vai ser fundamental aí para vocês que estão agora. Quem sair com isso bem feito vai se destacar na frente de quem não aprender. Então, eu não vou conseguir passar essas coisas para vocês, mas é muito de cada um esses softwares que saem, né? Então, vocês dominarem BIM vai ser essencial. Essa interligação entre projetos, né? De você ter o de gás, você ter o de água, ter o de esgoto, ter o de combate a incêndio. Então, tudo um pouco interligado, de modo que você consiga visualizar todos ao mesmo tempo, de modo que não entre em conflito, né? Um com o outro aí. É bem interessante. Vamos lá, então. Bom, e qual a finalidade que a gente tem em representar um fenômeno hidráulico ou hidrológico, né? Então, basicamente, a gente se antevê a um evento. Então, no caso de hidrologia, tem essa questão aqui que a gente tem modelos chuva-vazão. Através da quantidade de chuva que cai na região, a gente consegue determinar a quantidade de água que chega num ponto, por exemplo, onde tem esse gado aí. E assim a gente vai saber se aquela região vai alagar ou não só com os dados de chuva, porque a gente não tem como medir sempre, né? Em hidráulica, a gente vai saber as pressões que vai ter nos pontos, então a gente vai saber que tipo de material que vai precisar naqueles pontos. Então essas simulações e o entendimento disso é essencial para você propor a solução adequada para aquele projeto. Aquele caso ali do lado que tem a figurinha, todo ano é esse sofrimento. Isso é facilmente evitável por um engenheiro qualificado trabalhando na prefeitura. O problema da gente hoje, né? Eu digo, as que já estão ocupadas eu nem tenho o que fazer, porque o problema está lá e provavelmente ele vai ocorrer a cada vez que tem uma chuva com uma intensidade muito grande que o sistema não consiga dar conta. Beleza. Mas a região de loteamentos novos, o engenheiro que faz o projeto errado já está horrível, né? E o que aprova. Qual o grande problema que a gente tem hoje? O que aprova não sabe nada e o que faz também, ele faz muitas vezes pela experiência prévia que ele tinha de projetos anteriores. Então, aquilo deu certo, vou fazer daquele mesmo jeito. Mas cada realidade é uma realidade diferente, viu? Então, uma cidade, por exemplo, uma chuva que causa um problema gigantesco em uma cidade, essa mesma chuva em outra, ela pode não causar, entende? Tudo isso você só vai saber se você fizer as devidas simulações do seu sistema. Então, ter o um entendimento de hidráulica, de hidrologia e fazer essa junção para propor a melhor solução, né? Então, quando o cara não sabe, às vezes ele vai propor medida errada. Então, acontece muito. Não, não se sintam mal quem não souber, né? Porque tudo a gente vai estar aprendendo com o tempo, mas saibam o que vocês devem fazer. Então, privilegiar um projeto executado corretamente. É o caso que eu falei esses dias. Então, tem uma empresa muito grande, uma empresa de engenharia gigantesca, vários engenheiros, e me entrega um projeto todo errado. Se eu tivesse na prefeitura, eu recusava na mesma hora. Pena que não estou, né? Também, mas também prefeitura tem o mal de pagar bem pouco. Então, tem todos esses aspectos aí. Quando vocês estiverem à frente de prefeitura, tiverem postos de gerência, de sugestão para esses gestores,
façam os caras prezarem pelo mais correto possível, né? Então, que eles exijam que os estudos sejam o mais próximo possível do correto, porque tem muito estudo que é aprovado de forma inadequada porque não tem quem fiscalize corretamente. Não fiscaliza porque não sabe o que está fiscalizando, né? Então, tem esse problema também aí. É bem... Chega a ser revoltante essas coisas aí. Bom, então com a hidráulica a gente resolve diversos problemas aí de gestão de recursos hídricos, entre outros que a gente vai ver à medida que a gente for andando ao longo do curso. Uso da água, que é o abastecimento de vocês, exploração, seja para geração de energia, seja para o abastecimento de uma comunidade. Essa gestão, como distribuir para que cada um tenha a sua água adequada. Imagine que você tem a água que chega em sua casa, ela não chega lá de qualquer jeito, né? Normalmente, se você vai ter ela sendo extraída de um rio, de um aquífero. Agora, imagine que acima desse rio você tem diversos irrigadores, diversos agricultores irrigando as plantações dele, e eles começam a irrigar, me dá dinheiro. Eu vou começar a puxar toda a água desse rio e fazer com que eu tenha uma produção bem grande. Vai faltar água aonde você consome, né? Então, esse é um dos critérios da gestão de recursos hídricos que a gente fala. Então, vai ter regras que vão nortear o quanto esse agricultor ele vai poder pegar daquele rio. Então, vai ter regras que vão dizer que o uso prioritário que a gente tem relacionado à água é o abastecimento humano. Então, se irrigação, geração de energia, qualquer uso da água que você possa imaginar, se ele interferir no abastecimento humano de uma comunidade, esse outro uso ele vai ser proibido até que aquela realidade se normalize, né? E ele possa extrair. Então, enquanto esse uso estiver interferindo no abastecimento de água, ele que vai sofrer as penalizações e vai deixar de fazer aquele uso, né? Porque o abastecimento é o mais importante. Você ter água em sua casa é o mais importante. Isso tudo é gestão e isso tudo também é engenharia civil. Os maiores conhecedores disso no Brasil hoje em dia são engenheiros civis e aí do Rio Grande do Sul, né? Então, tem o pessoal do grupo do TUT, então, TUT, Lana, entre outros, do IPH, então, que é onde eu fiz o mestrado e estou acabando o doutorado, né? Que são a referência no Brasil todo, em termos de recursos hídricos. Onde você for, esses caras são, vamos dizer, a referência, né? É a referência maior em termos de conhecimento, em termos de aplicação desses conhecimentos. Então, o Rio Grande do Sul é referência. Então, vocês podem não, alguns às vezes não sabem, né? Mas o Rio Grande do Sul é referência em termos de recursos hídricos. E muitos deles são todos engenheiros, maioria, né? São engenheiros civis. Tem o Walter Conlinchon, que ele é até engenheiro mecânico, mas é dessa parte de água aí. E também é uma referência total na nossa área, né? O cara é muito bom mesmo. É mecânico, mas partiu para essa área de gestão de recursos hídricos, entre outras coisas aí, bem boas mesmo. Bom, e vocês vão ter aí base para projetos, operação de reservatórios, estudos ambientais, gestão de bacias. Em todos esses aqui, vocês podem entrar. Então, vocês como engenheiros civis, não achem que a vida de vocês vai ser só projetar prédio, fazer construção, executar obra. Não é só isso, não. Tem um campo muito maior de áreas que vocês podem atuar, e tudo isso depende, claro, muito de vocês, né? Da proatividade de vocês em se dedicar a essas áreas que estão abertas aí para quem quiser, né? Bom, aí eu falo por que realizar esses estudos hidráulicos, hidrológicos, né? Basicamente porque disso, decisões equivocadas são tomadas por informações imprecisas. Se você tem uma informação fraca, você... É que nem eu estava falando com o engenheiro da Macaferra esses dias aí. Hoje em dia está muito aquela situação de você chega um prefeito chega num determinado bairro que tem um rio que corre nele, um canal, e está com cheiro mal porque tem muita ligação de esgoto chegando nesse canal, e ele chega para a população e diz: olha aí, população, você tem duas opções, ou esse rio fica aí com esse mau cheiro, ou a gente tampa esse canal e resolve esse problema aí para vocês não vão ver mais esse rio e não vão sentir mais o mau cheiro. Mas ele está mentindo, na realidade, para aquelas pessoas, né? Porque elas não têm a capacidade, às vezes, de ter o conhecimento técnico e de ver que aquilo é uma baita enrolação. Então,
o que é que acontece? Quando o cara te dá uma informação que ela não é boa, então você toma uma decisão equivocada. É o caso desse prefeito falando para a população. Ele deu informação ruim para a população e a população, com base na informação ruim, toma uma decisão equivocada. Vocês, engenheiros, não devem cair nessas, né? Então, você tem que ver, pô, isso aqui tá ruim, esse rio aqui tá fedendo. Ele tá fedendo por quê? Porque tá recebendo esgoto. Se ele está recebendo esgoto, como é que eu faço para que esse esgoto não chegue nesse rio, né? Então você poderia pensar em diversas outras coisas e não propor aquela situação mais fácil, mais cômoda e que não resolve o problema, porque o cheiro ainda vai estar lá e vai evitar que você possa dar manutenção naquele canal, porque vai esconder todo ele, né? Então vai dificultar muito a manutenção, consequentemente podendo causar alagamentos naquela região no futuro. Então a população só tem prejuízo e acaba tomando aquela decisão por querer mesmo, por ter informação ruim. Então é isso que eu quero passar para vocês, né? Decisões equivocadas são tomadas porque às vezes a gente tem informações ruins, imprecisas. Então busquem sempre uma fonte de informação boa. Então quando vocês fizerem o TCC de vocês, não vá consultar site, conversa de WhatsApp. Engenheiro não faz isso mais não. Então, conversa de WhatsApp, site, isso aí tudo não é fonte de consulta. Uma fonte de consulta para a gente é tese, dissertação, TCC de outros colegas de vocês, e mesmo assim, TCC, vocês olhando com bastante cuidado, e principalmente artigos científicos publicados em revistas. Então, isso é fonte de pesquisa para vocês como engenheiros. E as normas técnicas, claro, né? Se vocês seguirem as normas técnicas na área de conhecimento de vocês, vocês vão estar aplicando corretamente. Agora, nunca me venha com site, qualquer sitezinho, e colocar a fonte é tal site. Isso não é referência aceita em nenhum lugar técnico. Viu? A mesma coisa, conversa de WhatsApp, entre outras coisas aí. Então, nunca se baseiem por isso, né? Se baseiem sempre em informações de qualidade. Informação de qualidade é em lugares confiáveis, revistas, trabalhos de conclusões de curso, né? Essas coisas aí. Bom, então como a engenharia hidráulica aqui está associada a gente, né? Você tem esses diversos usos, abastecimento, entre outros, e relacionado ao manejo, controle de cheia, que eu gosto mais, né? Proteção contra enchentes, drenagem urbana, erosão e assoreamento. Se você projeta errado um sistema de drenagem, você pode causar erosão. Isso aqui, imagine que leva um bairro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de projetar um loteamento, mas imagine que você perde uns 20 lotes porque de um processo erosivo devido a um projeto de drenagem mal feito por você. Então, é muito importante ter essas noções para você não causar prejuízos para o seu contratante, né? Tratamento de esgoto, entre outros aí. Tudo a hidráulica está associada. Aí aqui tem esses usos que eu já mostrei, né? Aqui outros, controle de cheias, ó. Até Paris sofre com isso. Proteção contra enchente naquele lá de baixo. Então, o morador, com o conhecimento técnico que ele tinha, ele sabe até onde o rio vem em termos de altura, ele propôs aquela estrutura, então, com o conhecimento hidráulico, hidrológico que ele tem do sistema, e manteve a casa dele ali, mesmo em evento de inundação, né? Então, tudo isso baseado na técnica, né? Não foi no achismo dele dizer, eu acho que isso vai acontecer dessa forma, não. Provavelmente tem um critério técnico aplicado ali, tem uma modelagem hidrológica, hidráulica, sabendo o que vai acontecer quando o rio alcançar determinadas cotas, né? Então tem todo um conhecimento ali sendo aplicado. Drenagem, então tem um conhecimento de drenagem que é muito importante. A gente tem conceitos que a gente fala de montante e jusante, né? Entenda montante como se fosse o início de um trecho e jusante o final de um trecho, entende? Então, em drenagem, o que é que acontece? Se você vem de montante para jusante, esse montante aqui, ó, a bacia que chega nele é um pouco menor do que essa que chega em jusante, porque essa daqui ela pega a contribuição de todo esse trecho até chegar nela, entende? Então, se você tem montante e um diâmetro pequeno, a tendência é que à medida que ele venha para se aproximando de jusante, esse diâmetro vai aumentando, aumentando, aumentando. Em jusante ele chega com um diâmetro maior, né? No ponto final ele vai chegar com um diâmetro maior. Teve um caso em Porto Alegre que o diâmetro aqui começou grande e ele veio para jusante diminuindo, entende? Então isso não tem lógica nenhuma. Você sair de um ponto de jusante para montante e esse diâmetro, ao invés de ser pequeno,
pequeno e depois ir aumentando, à medida que ele está recebendo mais contribuição, ele fazer o contrário, começar grande e ir diminuindo. O que foi que aconteceu? Causou um transiente hidráulico, né? Uma variação de pressão. Então, teve uma determinada variação que colapsou todo o sistema. Então, em algum momento que veio uma cheia muito brusca, causou uma onda de sobrepressão, né? Que foi e voltou, e isso rompeu todo o sistema de drenagem. Resultado, prejuízo de milhões, né? Porque você gastou para fazer aquela obra, gastou para fazer a escavação, gastou para o reaterro, para a implantação da estrutura e depois perdeu tudo porque foi projetado errado, porque o cara não olhou o projeto, por uma falha de projeto mesmo, por falta de entendimento, né? Então vocês têm que ter essa consciência quando estiverem olhando projetos associados à drenagem, entre outros aí. Em gestão é aquela questão de tratar, né? Igualdade e justiça. Igualdade não é você tratar todo mundo igual, né? Igualdade lá, a justiça ali no caso é você tratar os diferentes com suas diferenciações, né? Então você vai propor lá de modo que se adequa a cada um. Então, às vezes fornecer a mesma coisa para cada um, você não está resolvendo o problema de todos, né? Bom, um problema que a gente tem hoje é que a gente tem muito consumo de água, né? Então, aqui ele fala que no ano 2000 o mundo todo usou 2 vezes mais água que em 1960. Isso é por quê? Porque a gente tem um crescimento exponencial da nossa população. Ela só está aumentando, 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 e com esse aumento da população vem aumento de consumo. Só que nossas reservas são finitas, né? O ciclo hidrológico a gente chama ele de fechado. Então, globalmente, a mesma quantidade de água que a gente tem hoje, a gente tem milhares de anos atrás. Qual o problema que a gente tem hoje? É que a qualidade dessa água ela está variando, porque está poluindo e não está propondo algum tipo de resolução para isso. Você está consumindo, está poluindo e só fica nessa, né? Sem dar um retorno para esse ambiente aí. Consequentemente, a gente está tendo um déficit, às vezes, de água em alguns locais, porque a gente afetou muito a qualidade da água e não tem mais onde pegar em determinados pontos, porque você causou a poluição daquele bem e você não consegue ter o consumo dele, não é isso? E embora a gente no Brasil tenha muita água, a maioria dela está na região amazônica. Então você tem uma região pouco povoada com muita água e você tem aqui no sul, vamos dizer, uma região bastante povoada e com pouca água. No Nordeste, por exemplo, você tem muita gente e pouca oferta de água, né? Mais ou menos isso que quer ser dito aí. Aí em abastecimento você tem aí Tamoinhos de Vento, que abastece boa parte de Porto Alegre. Vocês aí tem 5 ou 6 estações de tratamento de água, levando água para a cidade toda. Então, quando vocês têm aquele evento, teve um evento aí que na Zona Norte estava água com gosto de terra, algo assim. E na Zona Sul estava tranquilo, não estava tendo nada. Então, é porque você tem estações de tratamento de água diferentes ali na cidade. Vocês têm umas 5 ou 6 estações de tratamento de água. Daqui a pouco, o ponto de coleta da Zona Norte lá teve algum evento que afetou a qualidade da água e o tratamento convencional não deu conta de resolver, né? E aí vocês tinham aquele gosto de terra em alguns momentos que ficava desagradável, né? Mas eu ainda prefiro beber água que vem da torneira do que comprar aquelas minerais, né? Então você tem todo um tratamento só para usar para dar descarga, não é isso? É claro que se ficar com gosto não vale a pena, porque aí está desagradável e está tendo alguma falha no tratamento. Aí vale a pena até comprar aquela água mineral. Mas a princípio, se tiver tudo tranquilo, não tiver gosto nenhum, eu prefiro 1000 vezes tomar água de torneira do que ficar tomando água de comprada, né? Essas águas minerais aí. Bom, em projetos, quando vocês estiverem fazendo, tipicamente se adota 150, 200 litros por habitante dia. Isso é o que presume-se que cada um vai estar gastando diariamente de água. Só que muitas vezes não é assim, né? Eu já fiz um estudo desses para uma empresa que eu trabalhava e normalmente o pessoal gastava 80 litros, 90 litros por dia, quando eu computava tudo, né? Então, só que isso acaba sendo bom para alguns projetos. Imagine aquela cidade de praia que tem 5 mil pessoas e na época do verão bate 50 mil, 60 mil pessoas.
a sorte dela de não entrar em colapso total provavelmente muitas vezes é porque dessa estimativa de água um pouco acima, né, do que efetivamente ocorre. Talvez seja o que não entre em colapso lá o sistema completamente. Bom, um dos nossos maiores consumos de água é com irrigação. Normalmente é o engenheiro agrônomo que vai estar trabalhando com isso aí, mas tudo é hidráulica. O que eu quero dizer para vocês é que tudo é hidráulica e até se vocês quisessem dimensionar um sistema desses, conhecendo a hidráulica, vocês fazem sem dificuldade alguma, né? Aqui tem um exemplo, vocês podem pegar a imagem de satélite e verificar, ó, isso aqui são os pivôs de irrigação, aí no Rio Grande do Sul vocês têm diversos, então você tem ele rodando aí, né? E à medida que ele ficar rodando, fica mandando água, aumenta a produtividade dos locais, e tudo isso aí com os conceitos de hidráulica, porque tem uma tubulação onde ele vai estar escoando essa água aí para essa região que está sendo aplicada. Bom, a agricultura é um dos que gastam mais aí. Por que irrigação é importante? Porque tem esse transporte. E muitas vezes o transporte é por canais. Vocês devem falar muito a transposição do São Francisco, né? Deve ser aquela mais conhecida e que você deve falar, pô, o cara tá puxando água de um rio para abastecer lá várias outras cidades. Mas essa técnica é adotada aí no Rio Grande do Sul, tem alguns lugares. Em Salvador, tem a transposição que abastece 60% da cidade de Salvador, vem de um rio, de uma barragem, né? A 90 quilômetros da cidade. Em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, provavelmente tem algumas transposições também que ocorrem. É um evento natural, basicamente é transpor água de uma bacia para outra, é levar a água que cai em uma bacia hidrográfica e levar essa água para outra, né? De modo a levar uma maior quantidade de água para um ponto que tem um maior consumo e que tem um déficit, porque não tem uma fonte que supra aquelas necessidades daquela população. E aí você tem que transpor para ter uma determinada quantidade extra para dar conta daquela população, né, excedente. E essas obras todas vocês que acabam dando conta, né? Uso industrial vai ter diversos aí. Tratamento de esgoto normalmente vai estar funcionando como canais, que vai ser o último assunto da disciplina. Nisso a gente tem o dimensionamento de canais, que basicamente é o escoamento da água em superfície livre. Então ele vai se dar tipicamente por gravidade. Vai sair de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, né? Quando a gente tem canais, a gente tem esse tipo de comportamento aí. É esse, entre outros, que a gente vai ter. Navegação. Aí vocês têm muita navegação no Rio Jacuí. Então, tem o Guaíba, ele vai subir no Jacuí. Aquele Jacuí tem uma zona muito grande de mineração, né? Vai ter uma zona bastante extensa ali de mineração no Rio Jacuí. E você tem que tomar cuidado, né? E isso também é uma área de vocês, de fazer a batimetria desse rio. O que é a batimetria? Imagine que aqui é a lâmina d'água do rio, o fundo dele está aqui embaixo. É você vir com o equipamento e medir essa lâmina de água que a gente tem daqui até esse leito do rio, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de estudo para evitar que um navio, por exemplo, aquele navio que tem ali, que ele encalhe devido a essa lâmina d'água estar tão baixa que ele não consegue passar, né? Que esse navio não consegue passar e ele acaba encalhando nesses pontos. Então, isso também é uma área da engenharia civil e que pode ser uma fonte de estudo, né? E aí tem bastante nessa zona. É até areia que chega para as obras de vocês. É retirada do Rio Jacuí ali em alguns pontos. Bom, aqui é mais para mostrar o comportamento do ciclo hidrológico. Você tem aí na Europa diversos rios navegáveis e tudo isso aqui tem toda a engenharia envolvida para ocorrer isso. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Rio Paraná, tem o Rio Jacuí, né? Entre outros aí, vocês têm diversos. Aqui você tem o Rio Taquariantes, que é subindo o Rio Jacuí. Você tem o Taquariantes, que é uma grande bacia hidrográfica aí do Rio Grande do Sul. Você tem essas bacias, eu fiz um estudo nelas, né, em um determinado ponto. Aqui você tem os elevadores, que é eclusa, né? Então, tudo isso aqui é um trabalho hidráulico e envolve essa parte da matéria, de orifícios. Você tem o enchimento desses elevadores para elevar os navios de cargas
e o rebaixamento através de orifícios, né, do seu sistema. E ali vocês têm os vertedores. Tudo isso vai ser um pouco tema dessa disciplina em algum momento. Recreação, aí em Três Coroas, por exemplo, você tem aquilo ali, né, aquele, como é que é o nome daquele? Rafting, vamos dizer, e você tem uma barragem lá. Aquela barragem, ela mantém sempre uma determinada quantidade de água para proporcionar que ocorra esse tipo de evento turístico naquele local. Então, tudo isso é calculado, né? Aí, pode parecer que não, mas tudo é calculado e calculado por engenheiros, tipicamente. Controle de cheias, aqui para quem não está familiarizado, é o Rio Grande do Sul, ali no mercado público. Então, ele chegou na cheia de 1941, a metade do mercado público ali, um evento que teve. E em hidrologia, a gente tem o que a gente chama de tempo de retorno, né? Então, se isso acontecer em um momento, fique certo que ele pode acontecer novamente. Estatisticamente já é possível, né? Se um evento ocorreu em um momento, é claro que ele pode ocorrer novamente. E essa cheia aqui, ela tem como um período de retorno 120 anos, se eu não me engano. Então, como ela ocorreu em 1941, coloque aí mais 2061, vamos dizer, é possível que a gente tenha outro evento desse ocorrendo aí. Mas a gente vai ver as medidas que foram tomadas para que ele não volte a ocorrer, né? Esse evento aí da cheia de 1941 que vocês tiveram no Rio Grande do Sul. E a gente tem isso aqui, ó, diques para controle de cheias, tá vendo? Você tem aquele lado ali azul, você tem a calha do rio que até aquela parte onde a seta tá apontando, foi criado aquele dique de contenção. Então, com um determinado estudo hidráulico, hidrológico, ele verificou até o nível que a água chegaria e garantiu lá a proteção daquelas casas naquela região. Vocês tiveram esses dias aí no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, se eu não me engano, um evento de cheia bastante grande, que várias daquelas casas que estão ali à direita, elas foram inundadas porque não tinham um tipo de estrutura de contenção. E veio uma chuva com tempo de retorno grande, né? Veio com intensidade elevada e causou inundação de diversas casas que tinham lá, próximo a Santa Cruz, se eu não me engano. E ali a mesma coisa, a foto da cheia de 41. E aqui eu trago o estudo de um colega meu, que a gente estuda lá no mesmo local. E teve uma discussão um tempo atrás do muro de Mauá, que vocês têm ali, perto do mercado público, aquela região central. Se vocês perceberem, tem um muro que contém aquela região daqueles galpões que tem do outro lado. Em algum momento, se previu ter uma revitalização dessa área aí, para tornar mais fluida a economia, algo nesse sentido. E um determinado arquiteto, ele propôs remover esse muro de Mauá e fazer algumas intervenções para tornar esteticamente mais bonito, né? E aí teve uma discussão com um engenheiro civil, ele era professor da URGS, se eu não me engano, e teve uma assembleia, algo nesse sentido, e colocou esse arquiteto e esse engenheiro civil para discutir. E acabou que o arquiteto falou do que seria bom, que ficaria mais bonito, que não sei o que, que não sei o que. Então falou diversas coisas contra o muro e querendo que fosse removido, né? E aí abriram a palavra para o professor, para o engenheiro civil. E aí ele perguntou, olha, vou fazer só umas perguntas aqui para você. Se você me responder e ser favorável, tá tudo ok, você pode remover o muro. Mas vamos lá. Você tem extintor de incêndio no seu prédio, no seu carro? Aí o cara tem extintor lá no meu prédio e tem extintor de incêndio no meu carro. Aí o cara perguntou, você já usou esse extintor alguma vez em sua vida? Aí o cara, não, nunca usei extintor no meu prédio nem no meu carro. Aí, mas se você tivesse esse extintor, ou se ocorresse um incêndio no seu apartamento, no quarto de seu filho, você gostaria de ter um extintor para apagar aquele incêndio? Aí ele, sim, eu gostaria, claro, né? Então aí o professor foi e falou para ele, entenda o muro de Mauá como se fosse um extintor de incêndio, né? Ele está lá, você pode não ver ele sendo utilizado, mas caso o evento que faça com que ele precise ser utilizado ocorra, você gostaria que ele tivesse lá, né? E aí acabou a discussão e ninguém tocou mais no assunto, porque realmente é uma medida de segurança. Você não remove uma medida de segurança por conta de uma questão estética. Beira burrice isso, né? Então você não deve fazer algo nesse sentido de, por causa de uma questão estética, você comprometer a segurança do local. E aí o muro está resistindo até hoje, né?